A paz seja convosco, amém, igreja? Vamos dar início a mais um curso de louvor, de adoração, aonde o nosso Deus já se faz presente. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom adorar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você também que se encontra em sua casa, ou aonde você estiver assistindo a este culto, que o Senhor possa te alcançar, que a bênção do Senhor chegue até o seu lar, até a sua família. E eu quero te convidar, juntamente conosco, a louvar, a adorar ao Senhor. Nós estamos no culto de primícias, e o culto de primícias é o momento de nós entregarmos as nossas ofertas no altar do Senhor. E o que você tem para ofertar ao Senhor? Oferte ao Senhor a sua vida, oferte ao Senhor o seu louvor, oferte ao Senhor a sua adoração, amém? Oferte ao Senhor a sua oração. E eu gostaria que nesse momento você orasse comigo. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Pai, colocamos esse culto em Tuas mãos, em Tua direção. Abençoa o louvor, abençoa a Tua palavra que será ministrada, que possa chegar até os nossos corações, ó Deus, e que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Paizinho amado, receba diante do Teu altar a nossa oferta como uma oferta agradável. Receba em Teu altar a nossa vida como uma oferta agradável a Ti. Receba em Teu altar a nossa oferta de louvor, de adoração, porque nós Te louvamos, nós Te bendizemos e declaramos a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor sem fim. Deus, abençoa as nossas vidas, o nosso lar e nossa família, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? Amém. Eu quero te dizer que você possa esconder a palavra do Senhor no seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor. Amém? Então vamos louvar o Senhor com essa canção que diz assim, ó: a Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei.
Traz-nos
Eu quero te dizer que você é casa, você é a morada do Senhor. Amém? E nós vamos viver algo novo na nossa vida. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, tudo se torna como novo. Amém? Nós vamos pedir ao Senhor que possa incendiar a nossa vida. Amém? Nós vamos chamar pela doce e maravilhosa presença do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para que Ele possa vir até o nosso encontro e que nós possamos adorar ao Senhor, ofertando ao Senhor o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você pode declarar nessa manhã? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu
Ele é bom. Seu amor é imenso e dura pra sempre. Todo poderoso é o Senhor. Vou erguer minhas mãos para sempre. Vou louvar o meu Deus, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor é imenso e dura para sempre. Todo poderoso é o Senhor. Vou erguer minha voz para sempre. Vou louvar o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso presidente, que vai estar trazendo uma mensagem aos nossos corações. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos agora para a palavra do Senhor. O nosso coração ele já está preparado. Ele já foi preparado através do louvor para que nós pudéssemos receber a semente desta manhã. Você vai abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Deus Santo, poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus, o título já começa. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver
do que sobrar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, é a Tua palavra que vai ser ministrada. Sabemos que tudo já está no controle e na direção do Espírito Santo. Que eu diminua para que o Senhor cresça e que a Tua igreja receba nesta manhã a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Irmãos, nosso primeiro culto oficial de 2026. E começamos aqui no culto de primícias. E primiciar o Senhor é primiciar com as nossas vidas em primeiro lugar. Então você que saiu da sua casa, você está primiciando ao Senhor aqui nesta manhã com a sua vida. E a gente vai ver agora sobre a história dessa mulher. E o nosso tema é: viver uma vida sem limites é preciso fé, obediência e trabalho. E o que essa mulher está ensinando aqui para nós? Nós começamos com a parte da história dela triste. Uma mulher que fica viúva, uma mulher com 2 filhos e com uma dívida alta. A palavra de Deus diz que o seu marido, ele morreu, mas ele tinha uma dívida. Todos nós, né, a maioria de nós, fazemos dívidas também. Nós compramos, nós dividimos de 10 vezes. Então, a gente imagina esse marido ter feito isso, ter comprado algo para sua casa, né, e ter dividido de muitas vezes. E eram dívidas altas, era uma dívida alta. Então, essa mulher, ela estava abalada emocionalmente, ela estava sentindo uma grande dor pela a perda do seu esposo, e agora ela é ameaçada pelo credor. Se você não pagar a dívida do seu marido, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos. Então, eles foram até ali na porta da casa dela, cobrar dela essa dívida. Mas a gente começa aqui com uma palavra para nós aqui na igreja. O credor, a palavra de Deus diz que ele foi até a casa dela. Mas a palavra de Deus não diz que ele chegou lá, que ele arrombou a porta, não diz que ele saiu arrastando os filhos dela. Então, o que a gente vê aqui? Que existem coisas que Deus permite que cheguem à nossa porta, mas que não vão atravessar a nossa porta. Por quê? Porque casa de servo de Deus é guardada e é protegida pelos anjos do Senhor. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz que ela saiu. Então a gente, voltando para aquele acontecimento ali, a gente imagina que aquela mulher chegou para aquele credor e falou com ele assim: olha, espera um pouco, eu vou pagar a dívida, mas me dá um tempinho aqui, me dá um dia, vamos dizer assim, me dá um dia, eu vou ver se eu consigo aqui um dinheiro para te pagar. A gente imagina isso quando a gente quer negociar uma dívida, não é isso? A gente tenta negociar, tenta ver se dá para parcelar, a gente vai tentando coisas para que a gente possa sair daquela dívida. Então a gente imagina essa mulher fazendo isso, tentando negociar com o credor: me aguarda aqui que eu vou vir, eu vou tentar dar um dinheiro para você. E a gente vê que o credor ele esperou, porque senão ele iria, não, vou levar seus filhos, quero nem saber, não tem conversa, né? Mas a própria palavra de Deus fala isso, que ela sai da sua casa e ela vai buscar ajuda. Então, quando ela sai da sua casa com a sua dor, com o seu, uma dívida imensa para pagar, sofrendo pela viuvez, sofrendo porque está podendo perder os seus filhos, ela vai em busca de uma ajuda. Mas o que ela poderia ter saído ali da sua casa e ido no vizinho do lado, ido na casa de um parente,
pedindo a alguém, vocês me ajudam, vamos fazer vaquinha, porque eu tenho uma dívida para pagar, eu não quero perder meus filhos. Não, essa mulher ela sai e ela vai até o homem de Deus, ela vai até o profeta, ou seja, ela vai no lugar certo, buscar ajuda com a pessoa certa. Então a própria palavra diz que ela foi até o homem de Deus. E quando ela chega lá, ela não fala com ele. Lembra que meu marido era um homem temente a Deus, que servia ao Senhor, e agora estou passando por uma situação tão difícil que quero levar os meus filhos. Então aquele homem, o profeta Eliseu, ele pergunta para ela, lá no versículo 2, como posso te ajudar? O que você tem em casa? E ela responde, tua serva não tem nada. A palavra de Deus, ela responde, a gente imagina ela com aquela firmeza de responder isso. Tua serva não tem nada. Aí depois ela diz, apenas uma vasilha de azeite. Então a gente, se o azeite naquela época tinha um grande peso financeiro, então assim, ele trazia prosperidade, a pessoa prosperava quem tinha o azeite. Então a gente imagina assim, que ela tinha um pouquinho de azeite, pouca coisa, porque se ela tivesse uma quantidade a mais, ela já teria tentado ali negociar com eles, né? Então eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Outra coisa aqui que a gente vê nessa parte, que nós não podemos criticar aquela mulher. Por quê? Porque às vezes o que temos diante do que não temos é tão pequeno que a gente acaba por acreditar que não temos coisa nenhuma. Então, um pouquinho de azeite ali para aquela mulher que tinha uma dívida imensa era pouco, era insignificante naquele momento. Então, mediante a sua dívida, ela não tinha nada. Mas Eliseu, um profeta, um homem de Deus, um homem usado por Deus, ele viu além. Ele viu com os olhos espirituais, com os olhos da fé. E ele disse para ela, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Outra observação, ele fala, mas peça muitas vasilhas. Aquela mulher naquele momento, ela podia ter pensado assim, eu vou sair daqui, né? Eu vou checar na casa do meu vizinho, eu vou pedir vasilhas. Eu lembro que quando o pastor Marcos ele prega essa palavra, ele cita que aquela mulher devia ser uma boa vizinha, né? Porque para ela chegar para a casa dos vizinhos para pedir algo, se ela fosse uma má vizinha, não se desse bem com seus vizinhos, seria ficaria muito mais difícil. Eu acredito que ela não iria mesmo, né? Então, ela não questiona ele. Nossa, eu vou pedir vasilhas aos meus vizinhos, por quê? Para quê? Ela não questiona. A palavra de Deus diz que ela obedeceu. E assim ela fez. Então, a gente vê aqui um sinal de humildade naquela mulher. De sair dali, de obedecer ao profeta e pedir vasilha aos seus vizinhos. Então ela foi humilde, ela não questionou e ela foi. E o versículo 4, o que ele fala para nós aqui? O versículo 4 ele diz assim, que o profeta disse para ela, depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Entra em casa, depois de recolher todas
tirado até aqui? Qual é a revelação de Deus aqui para nós nesta manhã? Que nós podemos entender até aqui que o Deus das portas abertas também é o Deus das portas fechadas. Amém? Glória a Deus. Então, outro ponto, outra lição para nós, que tem coisas que precisam ser vividas, só você e a sua família. Tem coisas que o meu vizinho não precisa saber, o meu parente ele não precisa saber, somente eu e a minha família. Então, nesse ano de 2026, ninguém da sua casa vai ficar fora do milagre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, no versículo 5, ela fechou a porta e começou a derramar o azeite. Então, a gente imagina que um outro cenário. Aquela casa daquela mulher repleta de vasilhas. Baldes, panela, vazia, pequena, vasilha grande, tudo que ela podia recolher ali com seus vizinhos. A gente imagina tudo ali na frente dela. E a gente vai imaginar aquele cenário. Ela com um pouco de azeite e com milhares de vasilhas ao seu redor. Isso, irmãos, é uma fé. É uma fé sobre algo que ela não sabia que iria acontecer, mas que ela com os olhos ali, já o coração já ardia de fé, e ela começou a derramar o azeite em cada vasilha. Ela ia colocando um pouco aqui. Imagina aquela cena. Quando eu estava meditando sobre a palavra, eu cheguei até a me emocionar, porque a gente imagina a cena. Ela obedecendo o profeta, vai colocando um pouquinho do azeite que você tem em cada vasilha. E ela coloca numa e vendo aquilo se transbordando. Coloca na outra e vendo, aquela mulher começa a ver ali o milagre acontecer diante dos seus olhos. Ela começa a ver o milagre acontecer na sua vida. Ela vai enchendo mais uma vasilha e ela começa a ver o milagre acontecendo na sua casa. Aquela mulher pega uma, pega outra e começa a ver ali a multiplicação de Deus. A multiplicação de Deus a partir daquilo que ela tinha, que era um pouquinho de azeite. E algo que ela já tinha falado antes. Eu não tenho nada. Mas a partir daquele pouco de azeite que ela falou que tinha, eu só tenho um pouco de azeite na minha botija. Ali, o profeta, a unção, ela começou a deixar transformar, porque é através do pouco que você tem que Deus vai operar o milagre. A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda. Quem já pegou um grão de mostarda já viu o tamanho do grão de mostarda? Ele é muito pequeno, ele é pequenininho. Então a gente imagina ali um pouquinho de azeite, mas precisava de uma fé tão grande, de uma fé tão grande que a gente diz assim, como um grão de mostarda, para que o milagre acontecesse, para que fosse movida uma ação ali do Espírito de Deus, para que o sobrenatural acontecesse. Então ela começa a derramar aquele azeite, as vasilhas vão se enchendo, as vasilhas vão transbordando, e ali aquela mulher, ela começa a contemplar a glória de Deus. A gente imagina aquela mulher glorificando o nome do Senhor,
certo, tudo tem um agir de Deus na medida certa. Se tivesse mais vasilhas ali, ia jorrar mais azeite. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais. Mas aquela porção ali, aquele monte de vasilha que tinha sido cheia, que estava transbordando, já era o suficiente. Então a gente vê um ponto aqui para nós, que Deus ele tem nesta manhã azeite para a vida de cada um de nós. E Ele quer fazer com que esse azeite venha jorrar, venha transbordar nas nossas vidas nesse ano de 2026. Amém? Glória a Deus. Você crê na palavra do Senhor? Mas como que esse azeite ele vai transbordar mais? Que quanto mais você busca pela presença de Deus, mais você tem. E quanto mais você crê, mais você recebe. Amém? Glória a Deus. E depois, no versículo 7, que é, como diz a orientação do pastor, que é o versículo-chave do nosso tema. O versículo 7 diz: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Primeiro que a gente vê aqui, que aquela mulher, a primeira coisa que ela fez, quando ela precisou de ajuda, ela foi no homem de Deus. Ela foi no profeta, para que ele a ajudasse. Segundo ponto, o profeta orientou ela o que ela deveria fazer. Então a gente vê aqui que ela teve que ter trabalho. Terceiro ponto aqui, quando tudo estava cheio, automaticamente aquela mulher viu aquelas vasilhas cheias de azeite e ela pensou: eu vou na casa dela, eu vou vender todo esse azeite. Mas o que ela fez? Ela voltou no homem de Deus. Ela voltou para dar satisfação e para falar com ele do seu testemunho. As vasilhas transbordaram, era só um pouquinho de azeite, mas está tudo cheio, tudo jorrou. É bênção, minha casa está cheia de azeite. E aí ele orienta para ela: vá e vai vender o azeite. Quantas pessoas recebem milagres, vem na igreja, faz campanha, ora, busca, o momento está difícil, então, o momento mais difícil, né? Que busca mesmo a presença de Deus, ora, jejua, conversa com o pastor, conversa com o irmão da igreja, faz a campanha, o milagre acontece. Mas muitas vezes, a pessoa ela não volta na casa do Senhor para agradecer. Ela não chega no pastor ou naquele irmão que ela contou a vida dela, a situação, e fala assim: glória a Deus, o problema foi resolvido. Ela some. Mas você sumiu. Ah, não, é graças a Deus, ele está já agora, está tudo bem lá. Então não volta para agradecer ao Senhor na casa de Deus. Mas aquela mulher fez diferente, ela ensina isso para nós. Ela vai, ela agradece aquele profeta, ela dá o testemunho do que aconteceu e ela recebe uma nova orientação. E agora, o que eu vou fazer? Aí o profeta fala: vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, como diz, põe a sua casa em ordem. E o mais lindo de tudo, e você e seus filhos vão viver do resto. O que é viver do resto? É viver a vida toda, sem limites. Amém. Ouve aqui a palavra de Deus. Era aquela mulher, a revelação aqui, o foco aqui que pastor Marcos me
quando nós cremos, quando nós buscamos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, quando nós vamos no lugar certo, buscar a ajuda da pessoa certa, o milagre, o sobrenatural acontece sem limites. Então, primeiro, ela acreditou. Segundo, ela obedeceu à voz do profeta. Terceiro, ela trabalhou para que o milagre acontecesse, porque ela teve que sair da sua zona de conforto ali, ela teve que bater na casa do seu vizinho, ela teve que buscar vasilhas para que o milagre acontecesse. E depois de ver toda aquela multiplicação, aquela mulher saiu, aquela mulher vendeu o seu azeite, aquela mulher foi orientada a pagar as suas dívidas, a pôr a sua casa em ordem e viver do resto. E viver do resto das bênçãos que o nosso Deus tem para a vida de cada um de nós aqui também. Porque o mesmo Deus, o Deus desta mulher, que a palavra de Deus não cita o nome, apenas a viúva, é o Deus que está aqui na igreja do Novo Santa Cecília nesta manhã. É o Deus que vai fazer eu e você ter uma vida sem limites nesse ano de 2026. Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos, vai sair do papel, porque Deus está no controle. Nós vamos ter neste ano de 2026 uma jornada feliz. A multiplicação vai descer azeite sobre as nossas vidas, vai descer azeite sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o primeiro azeite, o primeiro fio de azeite que vai descer sobre a casa de cada um de nós é o azeite da salvação dentro do nosso lar. Nós vamos ver a nossa família rendida aos pés do Senhor e transbordando o nosso coração de alegria. E nós vamos poder dizer: oh, grandes coisas fez o Senhor para nós. Houve salvação, houve multiplicação. Meus sonhos vão ser realizados. Os projetos vão sair do papel. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja recebe essa palavra aqui nesta manhã. Então que você, que eu, nós possamos guardar ela, viver essa palavra, porque nós vamos viver um ano de 2026, ser feliz o ano todo, ser feliz sem limites. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor ao coração da igreja aqui nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ministramos agora, através do Espírito Santo, a Tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, ela fique guardada no nosso coração, que ela crie uma raiz dentro de cada um de nós, que nós possamos ter uma fé, que nós possamos crer, que nós possamos confiar, ó Deus, que nós possamos nesse ano de 2026 fazer como aquela mulher, obedecer aquilo, Deus, que cabe a nós fazer, nós vamos fazer. E é um milagre que só o Senhor pode fazer, só o Senhor, Pai, pode fazer o sobrenatural acontecer na vida de cada um de nós, nesse ano de 2026, que possamos também ter uma vida sem limites. Aquele que está na sua casa agora, que vai ouvir a palavra de Deus e que está ouvindo, tome posse dessa palavra e viva também um 2026 sem limites, em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. Aleluia, glória